Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Hoje temos um tema muito inspirador que pode mexer contigo. Vamos falar sobre aquelas mudanças que provocam uma autêntica volta de 180 graus na vida. Um pino! Olá, Sónia! Olá, querido ouvinte! Sónia, quando dizes volta de 180 graus, queres mesmo dizer aquelas mudanças radicais, inesperadas ou que até parecem impossíveis? Sim, essas mesmo, daquelas que dão borboletas na barriga e algures no meio do processo é provável que nos perguntemos: mas o que é que eu fui fazer? Oh meu Deus, isto hoje promete. É verdade, mesmo as mudanças boas e que queremos muito às vezes são muito intensas. E tu, querido ouvinte, já alguma vez sentiste vontade de mudar tudo? Trocar de cidade, de emprego, recomeçar do zero? Até parece que senti borboletas na barriga. Mudanças. Algumas das mudanças na nossa vida são escolhas nossas, mas outras acontecem porque a vida nos empurra para elas. Hoje vamos refletir juntas sobre as transições que acontecem na vida, o que as motiva, como afetam a nossa identidade e quais os desafios que trazem. Fica connosco. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Hoje estamos a falar de mudanças radicais. Por que acontecem? Como afetam a nossa identidade e que desafios trazem? Mas antes de avançarmos, deixa-me lembrar que este episódio, assim como todos os outros, está disponível em twr360.org, Spotify ou Google Podcast. E há também muito conteúdo inspirador que temos preparado para ti e que podes usar para partilhar com outras mulheres nas redes sociais e no nosso blog Sementes de Esperança. Bem lembrado, Sónia. Eu tenho sido muito abençoada e é uma forma super fácil de partilhar esperança e inspiração com outras mulheres. Bem, mas não desviando, vamos lá. Ora bem, a vida está em constante movimento e quer queiramos ou não, as mudanças fazem parte da nossa jornada. Algumas delas são pequenas e graduais, mas outras são verdadeiros saltos para o desconhecido. Sim. Agora fizeste-me lembrar aquela expressão dos Lusíadas. Não sei se te lembras. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram, por mares nunca dantes navegados. De repente parece que recuei no tempo, até aos meus tempos de escola. Maravilhoso! Então, às vezes é mesmo como ir nas descobertas, ou como nas descobertas. Ir com uma visão, uma esperança, os recursos disponíveis e sem saber muito bem o que vamos encontrar além da primeira paragem. Então, segundo um estudo da Harvard Business Review, 82% das pessoas sentem medo diante de grandes mudanças, mesmo quando sabem que a decisão é para melhor. Isto acontece porque o nosso cérebro prefere a segurança do conhecido ao risco do desconhecido. Acho que os nossos alertas de sobrevivência começam todos a trabalhar. Mas a verdade é que algumas das maiores transformações da nossa vida acontecem quando damos um passo de coragem. Ousadia ou fé. Vamos ver alguns tipos de mudanças radicais que acontecem na vida? Sim, senhor. Olha, vou-te dar aqui alguns exemplos, das mais comuns. Bora lá. Mudança de carreira. Quando percebemos que estamos num trabalho que não nos realiza e decidimos mudar para algo completamente diferente. De certeza que já aconteceu a algumas das nossas ouvintes. Sim, sim. Mudança de cidade ou país, deixar tudo para trás e começar do zero em qualquer outro lugar, às vezes é o cumprimento de um sonho. Outras vezes acontece por necessidade. Mudanças no estilo de vida. Desde largar uma vida corrida e procurar mais simplicidade até mudanças radicais na rotina e nos nossos próprios valores. Certo. Temos também mudanças emocionais, relacionamentos que terminam, novas fases como a maternidade ou a perda de alguém que amamos, por exemplo. De facto, há muitas mudanças e se antes e durante o processo pode ser muito assustador, quando ouvimos as histórias mais para a frente, mais consolidadas, é inspirador. Eu lembro-me da história da Joana, que sempre trabalhou como professora, mas há uns anos que sonhava em fazer algo completamente diferente, abrir um pequeno negócio. Mas o medo do fracasso e da instabilidade financeira fazia com que ela nunca desse o passo. Até que um dia, com o apoio da família e depois de muita reflexão e planeamento, claro, decidiu arriscar.
Começou com um pequeno projeto online enquanto ainda dava aulas. Depois de 1 ano, sentiu que podia finalmente dar um passo maior e dedicou-se totalmente ao seu negócio. Claro que houve desafios, dúvidas e momentos difíceis, mas hoje a Joana diz que nunca se sentiu tão realizada. O mais curioso, ela percebeu que a sua identidade não estava presa a um único caminho. A mudança não foi só profissional, foi interior. Ao ouvir-te contar a história da Joana, a única coisa que me ocorre é uau! Que coragem, que persistência. Mas ela não deve ter sentido sempre assim. Sim. Com certeza. Faz-me lembrar também outra história da Sofia, casada, mãe de 2 filhos, sempre viveu numa grande cidade, mas o ritmo acelerado, o stress, a falta de tempo para a família começaram a pesar. Depois de muito pensar, ela e o marido decidiram mudar-se para uma cidade mais pequenina. E sabes o que aconteceu? Os primeiros meses foram desafiadores. Adaptar-se a um novo ambiente, encontrar um novo ciclo social, novos trabalhos, aprender a viver num ritmo diferente. Mas hoje a Sofia diz que foi a melhor decisão que tomaram como família. E o mais interessante, no meio da mudança, redescobriram novos valores e prioridades. Sim, às vezes uma mudança radical é o que precisamos para redescobrir a paz e um novo sentido para a vida, sim. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Hoje estamos a falar de mudanças radicais, de voltas de 180 graus na vida. O que leva alguém a tomar uma decisão tão grande? O que motiva mudanças tão radicais? As mudanças acontecem por diferentes razões. A necessidade de crescimento pessoal. Algumas pessoas sentem que precisam de um novo desafio, de aprender algo novo ou simplesmente de explorar um lado diferente de si mesmas. E está tudo bem. Por vezes, fatores externos. Situações como desemprego, mudanças familiares ou crises pessoais podem empurrar-nos para caminhos inesperados. A procura por propósito. Há momentos em que percebemos que estamos a viver apenas no automático e sentimos um desejo profundo de encontrar um sentido maior para o nosso dia-a-dia. E momentos de crise ou redefinição da identidade. Muitas pessoas mudam após uma grande perda ou quando chegam a uma fase da vida onde precisam de reavaliar as suas escolhas. No outro dia estava a pensar se isto seria uma moda do nosso tempo. Exato. Mas a verdade é que talvez com menos leveza e às vezes até facilidade pela disponibilidade do conhecimento e dos recursos, bendita a internet que também tem muitas coisas boas, mas estas voltas na vida já acontecem desde há muito tempo. Sim, sim. É verdade. A chave é como é que lidamos com elas. Porque normalmente estão atrelados a sentimentos como a incerteza, o medo, lidar com o desconhecido, não é? Sim, e a Bíblia está cheia de histórias de mudanças radicais. Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia. Moisés passou de príncipe do Egito a libertador de um povo. Paulo teve a sua vida virada do avesso e tornou-se um dos maiores evangelistas da história. Mas para além dessas mudanças evidentes, há algo muito importante. Todas estas transformações vieram acompanhadas de desafios. E vêm sempre, não é? Deus chamou Abraão para algo novo, mas não lhe deu um mapa completo. Espero. Isto para mim seria qualquer coisa de terrível. Moisés teve de enfrentar os medos e inseguranças de lidar com o povo. E Paulo teve de reconstruir a sua reputação depois de uma transformação radical, o que também não deve ser nada fácil. Sim, ele passou de perseguidor dos cristãos a apoiante dos cristãos, não é? Olha só, né? Isso mostra que mudar não significa ausência de dificuldades, mas quando confiamos em Deus sabemos que Ele já está no nosso futuro, não é? Em Isaías, Deus diz: eis que estou a fazer algo novo. Isso já está a acontecer, tu não percebes? Eu estou a abrir um caminho no deserto e rios em lugares secos. Tão lindo, eu gosto tanto desta parte. Talvez estejas a sentir que estás num deserto neste momento. Talvez estejas a ponderar uma mudança e tenhas medo, mas lembra-te. Deus já está à tua frente a preparar o caminho. Isto é tão bom. E quando Deus nos chama para algo novo, Ele também nos capacita. A história de Pedro, ao sair do barco para caminhar sobre as águas, ensina-nos que o medo é natural. É comum a todos nós. Mas se fixarmos os olhos em Deus, podemos caminhar com confiança. Sim, é verdade. As mudanças podem ser assustadoras, mas também podem ser o início de algo incrível.
A chave está em não permitir que o medo nos impeça de avançar. E como podemos então lidar melhor com estas transições? Inês, queres nos ajudar? Vou tentar. Tenho aqui algumas estratégias que Então, bora lá. nos podem ajudar a navegar por esses momentos, essas águas turbulentas que lemos há bocado, de incerteza. Aceitar que a mudança faz parte da vida. Isto é fácil dizer, mas... Aceita que dói menos. Exato. mas sim, estudos mostram que resistir à mudança só aumenta a ansiedade. Em vez de lutarmos contra ela, devemos perguntar: o que posso aprender com isto? Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Certíssimo. Outra estratégia, gerir o medo e a ansiedade, que também é muito bonito dito, mas vamos lá ver. Segundo o American Psychological Association, a incerteza ativa o mesmo centro de medo do cérebro que o perigo físico. Uau! Por isso é que gera, ou seja, por isso é que cria medo e ansiedade, não é? Exatamente, e se sente no corpo, sentimos mal. Mas a Bíblia encoraja-nos a confiar e diz: não temas, porque eu estou contigo. O medo é normal, mas não pode paralisar-nos. Outra estratégia, manter o foco na direção certa. O mundo diz-nos que pequenas ações criam grandes mudanças. E é verdade. Pedro só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. O foco e fazer sempre a nossa parte é essencial. Uma outra coisa importante é encontrar apoio no caminho. O isolamento torna tudo mais difícil. A Bíblia diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Rodeia-te de pessoas, não é de muitas pessoas, mas de pessoas que te incentivem e te apoiem. E aqui é mesmo importante escolher as vozes que vamos ouvir, porque haverá sempre vozes que na verdade não nos ajudam a chegar lá, não nos vão ajudar. Sim, sabedoria, minha gente, sabedoria. E por fim, e talvez o mais importante de tudo, confiar que Deus já está a tomar conta do teu futuro. Jeremias 29:11 lembra-nos que Deus tem planos de paz e não de mal. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele já preparou o caminho. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. E que grande caminho trilhámos hoje! É verdade. Hoje falámos sobre mudanças radicais, as oportunidades que trazem e os desafios que envolvem. Querido ouvinte, se sentes que Deus está a chamar-te para uma nova fase, não deixes que o medo te impeça de dar o passo. Decidir mudar pode ser difícil, mas na verdade os verdadeiros desafios vêm na adaptação a essa nova realidade. E é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Como lidamos com uma grande mudança? O que acontece depois? Avizinha-se um programa muito interessante. Sim. Querido ouvinte, queremos saber a tua história. Partilha connosco nas redes sociais ou podes ainda também, uma mega novidade, contactar-nos pelo WhatsApp, pelo 912-126-835. Vou repetir, 912-126-835. Já passaste por uma mudança radical? Como foi a tua experiência? Partilha connosco. Continua a acompanhar o Mulheres de Esperança nas nossas plataformas, claro, sempre. E até ao próximo programa. Não te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.